senhor não conheceu Araceli? Nem o pai? Não. Em algum dia do próximo ano, Paulo Elau, Dante Brito Michelini e seu pai, Dante de Barros Michelini, serão julgados pelos crimes de que são acusados: a morte de Araceli, a ocultação do corpo, o rapto, a aplicação de barbitúricos, a prisão em cárcere privado, o tráfico e consumo de entorpecentes. Paulo e Dantinho poderão ser condenados a algumas dezenas de anos de prisão. Dante Michelini, pai, responsabilizado apenas pelo cárcere privado, a um mínimo de 2 anos. Os 3 acusados pertencem a 2 das mais conhecidas famílias do Espírito Santo. Os Michelini estão entre os maiores proprietários de terras do estado, com interesses também na indústria e no comércio. Os Elau estão entre os maiores comerciantes, com grandes interesses na hotelaria e no ramo imobiliário. O Dante Michelini, pai, pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado 2 dias no sótão do seu bar em Camburi. Contra os 2, o Elau e Dante Filho, pesa contra eles a acusação de haverem os 2 ministrado a infeliz e desditosa menor tóxico, substância tóxica, e haverem ainda, de maneira violenta, mantido congresso carnal com a infeliz menina. O doutor promotor de justiça em exercício aqui nessa vara, doutor Bomar Bermudes, ofereceu denúncia contra o senhor, contra Dante Brito Michelini e Dante de Barros Michelini, pelos seguintes fatos. Na época do crime, Araceli não tinha completado ainda 9 anos de idade. Todos os dias saía às 4h30 da tarde do Colégio São Pedro e caminhava até a esquina das avenidas Ferreira Coelho e César Elau para tomar o ônibus que a levaria para casa no bairro de Fátima, município de Serra. Sua mãe, Lola Cabreira Crespo, preocupada com os atrasos constantes de Araceli, havia pedido à direção do colégio que liberasse a filha mais cedo, às 4h10, para que pudesse tomar o ônibus de 4h30. Numa quarta-feira ela saiu mais cedo, no horário normal perdeu o ônibus. Chegou em casa muito tarde. Então, no outro dia, ela faltou ao colégio. Na sexta-feira, ela me trouxe um bilhete que a mãe havia pedido para soltá-la mais cedo. Como a mãe não veio ao colégio, nunca tinha conhecido a mãe nem o pai, então não tinha conhecimento da assinatura dos pais. E ela tinha uma amiguinha, uma tal de Clarice, que eu mandei perguntar ao pai dela, pelo pai dela, se era verdade que ela tinha mandado esse bilhete. E ela mandou dizer para mim que eu acreditasse nela, porque o bilhete era dela mesmo, e que eu deixasse a filha dela sair. Eu deixei ela sair de segunda a sexta-feira. 18 de maio de 1973, a menina saiu do colégio às 4h10 e foi levada até o portão pela diretora. Às 4h30, estava sentada em uma cadeira do lado de fora do bar fronteiro ao ponto de ônibus. Quem a viu foi o menor Luciano Manuel Souza Vale, que contou tê-la avistado com um gatinho no colo. Luciano ainda gritou para que ela tomasse o ônibus, mas Araceli nem ao menos olhou. Só no outro dia, ou na segunda-feira, parece, que foram tomadas realmente as providências certas, porque se era sexta-feira, sábado e domingo, nada se pode fazer. Foi colocado o anúncio no jornal, levado as fotografias. Segundo o promotor, Araceli era uma criança precoce, fisicamente desenvolvida, aparentava mais de 10 anos e passou a ser desejada por Paulo Elau e Dantinho Michelini, que, nos termos da denúncia, passaram a cobiçá-la e disputá-la para suas façanhas e orgias.
Araceli era uma menina ou uma menina moça? Era uma menina e com o corpo de menina moça. Minha filha adorava o pai dela. Adorava mesmo. Ela, todas as tardes, quando o pai chegava, ela corria o portão e abria o portão. Era ela e o Radá que entrava no carro, vinha. Chegava em casa, punha o chinelo para ele, dava a toalha para secar o suor, perguntava o que ele queria beber, se queria água, ou queria alguma coisa assim, um drink, alguma coisa. Adorava o irmão. Jamais chamou de Carlinho pelo nome. Era Nenê que ela chamava. Todas as bonecas tinham nome, tinha apelido as bonecas. Um dia ela dormia com uma boneca, outro dia ela dormia com a outra. O dia que ela saiu, sexta-feira, deixou o ursinho na cama dela. Dantinho e Paulo Elau frequentavam o bar da parada de ônibus, segundo depoimentos mencionados na denúncia. E Dantinho foi visto muitas vezes passando com um carro amarelo diante do colégio. Ambos são acusados pelo promotor de viciados e traficantes de tóxicos, com base nas declarações de 6 testemunhas. E os dois, afirma o promotor, arquitetaram um plano diabólico para possuí-la sexualmente, usando de todos os recursos, até mesmo sacrificá-la se fosse preciso. Já como parte desse plano, dias antes, assegura a denúncia, Paulo Elau mandara Marisley Fernandes Muniz, acusada de toxicomania e prostituição, entregar a Araceli um sorvete, com a recomendação de dizer que era um presente do tio Paulinho. Em outro dia, Marisley teria visto no Mustang branco de Paulo Elau uma boneca destinada a Araceli. A história da boneca foi a seguinte: uma vez nós nos encontramos em Camburi, então ele me disse que estava a fim de agitar uma. Então eu perguntei qual. Ele disse que estava a fim de uma menininha. Então eu falei, que menininha? Ele falou assim, uma menininha, você está a fim de me dar a mão? Eu falei, depende. Ele falou assim, eu quero que você leve essa boneca para essa menininha. Aí eu olhei para a boneca, achei a boneca bonitinha, Lalá e Lulu, uma bonequinha que carrega um cachorrinho. Então eu falei bem assim, olha, essa bonequinha eu não vou levar para ninguém, essa bonequinha vai ficar comigo mesmo. Na brincadeira falei, na brincadeira levei a boneca. A boneca. Não reconheço. Nunca passou pelas suas mãos essa boneca? Nunca. Nunca presenteou, fez presente Nada. Essa mulher? Nunca. Essa boneca a pessoa Alguma. Nunca. Marisley, essa boneca que foi mostrada no tribunal, você conhece ela? Conheço. Essa boneca eu apanhei da mão dele, quando ele pediu que eu levasse essa boneca para a menininha dele. Com esses presentes, diz o promotor, foi sendo preparado o rapto e afastadas as possíveis suspeitas e desconfianças da menina. Um dos peritos que funcionaram no processo chega a sugerir a possibilidade de que os raptores houvessem acrescentado substâncias tóxicas